Atenção, pais e mães. As crianças também estão vulneráveis a ter diabetes, seja por um fator genético, seja por alimentação inadequada. Por isso, é preciso ter cuidado com o excesso de doces e produtos industrializados, como os salgadinhos e os biscoitos recheados. Veja essas e outras dicas em uma entrevista com a nutricionista Tamara Rodrigues. Boa noite, amigos do Fala Bahia da TV Salvador. Vamos conversar agora com a nutricionista Tamara Rodrigues sobre diabetes em crianças. Exatamente. Tamara, quais são os tipos de diabetes que acabam acontecendo em algumas crianças? Boa noite. Boa noite. Então, podem acontecer os dois tipos, o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. O diabetes tipo 1 é aquele que acontece de maneira repentina. Então, você ou não produz a insulina, ou a insulina ela não é eficiente. A insulina seria o hormônio que vai controlar o açúcar do sangue. O tipo 2 é quando você sobrecarrega, na verdade, o pâncreas e ele deixa de produzir em quantidade adequada o hormônio da insulina. Geralmente, o tipo 2 acontece em criança quando existe um histórico familiar, no caso da mãe obesa, ou que durante a gestação ela não teve os cuidados devidos, e aí provocou, no caso, no bebê, a macrosomia, que é o bebê quando nasce grande demais para o tamanho dele, né, o que seria adequado. Bom, nesses dois casos aí, na tipo 1 e na tipo 2, como é que o que pode causar, além dessa hereditariedade, digamos assim? No caso do tipo 1, ela pode ser de causa iatrogênica, quer dizer, você não sabe exatamente o que é que causa, é repentino, acontece. Então, pode ser um defeito genético, pode ser o uso de medicamento mesmo, algum fator ambiental que provoca o desgaste mesmo da célula beta, que é a célula do pâncreas que vai produzir esse hormônio que é a insulina. No caso do tipo 2, é basicamente ambiental, é a alimentação mesmo, o dia a dia, o estilo de vida que essa criança vai levar. Geralmente, acontece de maneira mais tardia, já no início mesmo da adolescência, 10, 11 anos. A tipo 1, ela pode acontecer de 0 até os 19 anos, de maneira repentina. Bom, nesses casos, existe prevenção, tanto na tipo 1 quanto no tipo 2? O que é que você pode falar? Na tipo 1, não. Como eu falei, ela acontece de maneira repentina, não tem como prever isso. Na tipo 2, sim, é a questão mesmo do cuidado da criança, da alimentação da criança desde o início, né? Desde bebê mesmo, a introdução dos novos alimentos de maneira adequada, evitar, na verdade, esses doces em excessos, evitar produto industrializado mesmo, então biscoito recheado, que é comum se oferecer à criança, os salgadinhos, o excesso do carboidrato para a criança é bom evitar. Carboidrato você vai encontrar no pão, no macarrão, no arroz, mas também encontra nesses lanches que são comuns de estar se oferecendo, né? Bom, durante as férias, geralmente, aliás, já estão acabando as férias, mas durante as férias as crianças ficam mais soltas, à vontade, pais trabalhando e, às vezes, sem ter como controlar a alimentação. Isso também contribui para que a criança venha ter algum tipo de diabetes, vinha ser uma criança obesa com problema de saúde parecido? Para o tipo 2, sim, contribui, mas não é um caso, na verdade, imediato. É uma doença crônica que vai se desenvolvendo aos poucos, até que o corpo não consiga mais compensar, na verdade, esses erros alimentares frequentes. No caso do tipo 1, como eu falei, por ser de início repentino, você não teria como intervir. Mas para a criança que já tem o diabetes do tipo 1, o ideal é que você, por estar em uso de insulina constante, precisa realmente da insulina, você controle para prevenir, na verdade, as complicações do diabetes tipo 1. Seria a questão da hipoglicemia, que é quando o açúcar baixa demais, então você tem sonolência, fraqueza, pode ser realmente entrar em coma, morte. No caso do tipo 2, as complicações elas são um pouco mais lentas do que o tipo 1, são menos graves, porque o corpo ele passa a tolerar muito mais o açúcar, né? Como é que os pais ou responsáveis, professores, de repente, podem detectar, podem perceber que a criança está com os primeiros sintomas de um diabético? Primeiro, a questão da fome excessiva, a desnutrição ela é frequente, então a perda de peso, sede excessiva, vontade de ir ao banheiro muitas vezes, isso tudo já são sintomas. O cansaço também pode estar relacionado ao diabetes, porque o açúcar no sangue ele deveria estar indo para a célula para produzir energia, para a criança estar brincando, para estar respirando, para todas as funções mesmo do dia a dia. E aí, quando o açúcar não entra, ela fica no sangue, a criança tem esse cansaço excessivo, essa moleza, fraqueza, apatia, falta de vontade de estar brincando. O que é que deve fazer, então? Procurar um especialista, nutricionista, um médico? Inicialmente, o ideal é que se procure realmente um médico clínico, um endocrinologista, para avaliar, na verdade, os parâmetros da glicemia, que é o açúcar no sangue, e verificar se existe realmente a necessidade de estar acompanhando
frequentemente se é ou é um episódio isolado. Em caso de estar se detectando o diabetes, independente de ser tipo 1 ou tipo 2, o ideal é que, além dos medicamentos prescritos pelo médico, pelo endocrinologista, se procure também um nutricionista para estar acompanhando. No tipo 1, é inerente, assim, é imprescindível, não tem como não fazer. Sobretudo pelas complicações que pode causar. Então, problemas na visão, danificação do rim, problema cardiovascular. Isso tudo está associado ao diabetes tipo 1. Por isso é importante realmente o controle e o acompanhamento frequente e contínuo, com o nutricionista também. Tipo 2 também? No tipo 2, as complicações são menores, elas levam um pouco mais de tempo para desenvolver. Mas, quando possível, o ideal é que se acompanhe também. Pois é, então você que tem filhos, fiquem ligados em casa, na escola, aliás, durante as férias, que como eu falei no início, já estão acabando, mas durante o período de aulas também tem que ficar ligado no lanche, o que a criança leva para a escola, que tipo de alimentação, o intervalo de uma refeição para outra, tudo isso é muito, muito importante. Tamara, muito obrigado, até uma próxima vez. Vamos de volta para os estúdios da TV Salvador. Esse é o Fala Bahia. Obrigada, Tamara. Obrigada, Fábio. Olha, o Ministério da Educação divulgou hoje em seu site o resultado da segunda chamada do programa Universidade para Todos, o ProUni. Os candidatos pré-selecionados têm até o dia 15 deste mês para comparecer às instituições de ensino em que foram pré-selecionados para apresentar a documentação e fazer a matrícula. O site do Ministério é o www.mec.gov.br. A autoridade por um dia aqui no Fala Bahia. Se eu fosse uma autoridade, eu queria ser um presidente para acabar com toda a injustiça econômica que tem no país. E no próximo bloco você vai conhecer a Associação São Jorge Filhos da Gomeia. Ela leva para as ruas do Carnaval de Salvador o resultado de um trabalho que é desenvolvido ao longo do ano. A gente volta já já.